Dr. Miguel Nicoleles. Nosso convidado é neurocientista, doutor em ciências pela USP, realizou estudo de pós-doutorado em fisiologia e biofísica pela Universidade de Hahnemann. Queria agradecer a todos, parabéns pelo aniversário do IESPES. E eu basicamente queria fazer nessa palestra breve um apanhado do que eu testemunhei ao longo desses 20 e poucos meses, né, da pandemia, desde que em fevereiro de 2020 eu cheguei ao Brasil por razões familiares, tinha tirado algumas semanas para vir ao Brasil, vim da Europa. Só que ao embarcar na Europa, em Munique, eu já tinha notícias de que o vírus, isso em fevereiro de 2020, né, que o vírus havia invadido a Alemanha, se espalhado pela própria cidade de Munique, e como nós já sabíamos o que tinha acontecido em Wuhan, era claro e iminente que nós teríamos um problema no Brasil. Isso era no dia 1º de fevereiro de 2020, eu cheguei no Brasil no dia seguinte e imediatamente comecei a estudar a dinâmica do coronavírus, porque eu tinha certeza que nós teríamos, como o espaço aéreo brasileiro estava totalmente aberto e não havia nenhum tipo de medida preventiva do governo federal, nesse sentido de restringir a entrada de turistas, seja pelos portos ou pelos aeroportos brasileiros, era claro que a chance do vírus se espalhar pelo Brasil todo era muito real. E, na realidade, no dia 26 de fevereiro, nós tivemos a primeira notificação, né, como é sabido, uma passageira baiana na cidade de Feira de Santana, que havia entrado no Brasil, voltando ao Brasil do exterior por Guarulhos, e nesse instante, evidentemente, a pandemia se instalou no país. E, curiosamente, no momento em que a pandemia sentou fronteiras aqui no Brasil, nós começamos a ter um fenômeno muito peculiar, que eu posso dizer que, na minha experiência de quase 40 anos como pesquisador, eu nunca havia visto aqui no Brasil, que foi a abertura quase que instantânea de espaços em todas as mídias brasileiras, de rádio, televisão, podcasts, internet, enfim, redes sociais. De repente, a ciência brasileira e os cientistas brasileiros começaram a ter um espaço inédito nos meios de comunicação, porque, evidentemente, ficou claro desde o início que nós precisaríamos da ciência mais do que nunca. Na maior pandemia, desde a pandemia de influenza de 1918, era claro que, com o que nós tínhamos de dados já disponíveis da China, da Itália e, mais tarde, dos Estados Unidos, no começo de março, que a pandemia seria um evento histórico, como foi e como ainda é, e será, né? Nos próximos meses, a gente vai realmente ter ainda um tempo suficiente para testemunhar, como a gente está vendo agora na Europa e no próprio Estados Unidos, onde o crescimento de casos voltou a despeito da campanha de vacinação no país. Naquele momento, de repente, nós cientistas, a sermos procurados para emitir opiniões, né, sobre a pandemia, sobre o que poderia acontecer, quais seriam os riscos para o país. Durante o mês de março, houve quase que uma paralisia dos gestores brasileiros, né, que esperaram todo o mês para ver o que acontecia, para tomar atitudes mais dramáticas, né? Então, nós só tivemos, apesar do primeiro caso ter sido registrado no dia 26 de fevereiro e a primeira morte nas primeiras semanas de março, nós só começamos a ter decretos de restrição de movimentação, de aglomeração, de distanciamento social, na terceira para a quarta semana do mês de março. E foi nesse momento que eu recebi o convite, no final de março, para, junto com o ex-ministro Sérgio Rezende, servir como coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste,
que desde o ano anterior, 2019, reúne os 9 estados da região na tentativa anterior à pandemia de coordenar, né, uma série de atividades econômicas e metas e políticas públicas de desenvolvimento. De repente, no final de março, na ausência de qualquer tipo de comitê científico nacional, o Brasil foi um dos únicos países do mundo que não criou um comitê de combate ao coronavírus a nível federal, com especialistas, né, de todo o país, numa área em que o Brasil tem especialistas de nome mundial. Mas o comitê, o Consórcio Nordeste, basicamente preencheu esse vácuo do ponto de vista regional, criando o primeiro comitê científico de combate à pandemia. E eu recebi esse convite no dia 31 de março e aceitei de imediato, porque já não só eu tinha ficado no Brasil, não tinha como voltar para os Estados Unidos pelas restrições que foram impostas aos voos e à entrada de brasileiros no país, apesar de eu estar morando há 32 anos nos Estados Unidos, as restrições eram bem completas, né, e não havia mesmo como voltar. Basicamente, eu estava passando esse mês de março estudando a dinâmica da pandemia e os primeiros dados que começaram a surgir no Brasil. E ocorreu que no final de março, no momento em que nós começamos a organizar o comitê, eu me lembro claramente na primeira reunião, no dia seguinte, curiosamente, dia 1º de abril, em que nós notamos que seria impossível, com apenas 2 representantes por estado, formar um comitê que tivesse uma atuação regional de impacto verdadeiro. E nesse mesmo dia, nós decidimos não só de ampliar esse comitê, criando subgrupos e convidando outros pesquisadores da região Nordeste e do resto do país, mas também criar uma plataforma virtual de colaboração chamada Projeto Mandacaru, que no seu pico reuniu quase 2.000 pessoas voluntárias, cientistas profissionais de outras áreas como computação gráfica, análise de dados, matemáticos, estatísticos, a área de comunicação. Nós tivemos 9 subcomitês trabalhando integralmente nas múltiplas dimensões envolvidas, né, no combate da pandemia, e nós notamos imediatamente que esse era um esforço de criação de grandes grupos de pesquisadores atuando de maneira virtual, à distância, que se reproduziu em todo o Brasil. Nem todos os gestores públicos, estaduais ou municipais, se valeram dessa oportunidade, mas a rede federal acadêmica das universidades federais, em diferentes localidades do Brasil, começou a organizar grandes redes de pesquisadores que passaram a atuar de maneira autônoma, fornecendo análises, sugestões, propostas de políticas públicas gratuitamente para governos municipais, governos estaduais e, no nosso caso, para os 9 governos da região Nordeste. Então, esse é um fenômeno muito importante. Eu acho que o Brasil teve um dos maiores níveis de recrutamento em termos de plataformas virtuais geradas espontaneamente por grupos de pesquisadores espalhados por todo o país, mesmo porque os brasileiros não sabem, mas fora do Brasil isso é sabido, o Brasil tem uma das maiores redes públicas universitárias do planeta, e no momento que a pandemia realmente mostrou a sua cara, os cientistas brasileiros responderam de forma imediata. Então, esse é um fenômeno que realmente vai entrar para a história. Num artigo que eu publiquei para um livro que do ano passado, final do ano passado, encomendado pelo CONAS para fazer uma primeiro apanhado do combate à pandemia. Nesse artigo eu relato não só o trabalho do nosso comitê, mas a importância da geração dessas redes espontâneas de colaboração, que envolveram, como no caso do nosso comitê, profissionais de múltiplas áreas. Algo extremamente importante, porque, evidentemente, a pandemia demanda um esforço de comunicação, por exemplo, tremendo. E o Brasil, a nível federal, infelizmente, perdeu essa batalha vital, que foi a batalha da comunicação, que gerou
pela falta de informações precisas, cientificamente acuradas, e pelo espalhamento, por outro lado, de informações falsas, né, as famosas fake news, o número de mortes que ocorreu no Brasil foi muito acima do que seria de se esperar num país que tem uma grande experiência em lidar com doenças infecciosas, doenças tropicais, e que tem uma rede pública de hospitais e um sistema único de saúde do tamanho que o Brasil tem.